Doença pustulenta. Tudo ia muito bem, até que, de repente, as pessoas começam a apodrecer na sua frente. Epidemia intensa. O mundo civilizado deixou de existir. E morte de indescritível agonia. Será que somos o laboratório do universo? Mas e se todo esse sofrimento humano tiver estranhamente uma origem não humana? Seria muito obtuso aceitar que vírus não ocorreriam em outros planetas pelo universo. Existe alguém com a tecnologia para enviar coisas para a Terra e ser parte da guerra intergaláctica? Sugerimos nos filmes que ETs vêm pra cá e nos aniquilam. Mas por que todo esse trabalho? Se basta apenas liberar uma toxina no ar. Milhões de pessoas no mundo todo acreditam que fomos visitados no passado por seres extraterrestres. E se isso for verdade? Alienígenas da antiguidade realmente ajudaram a moldar a nossa história? E poderiam ter sido a fonte de todas as nossas epidemias mais mortais? Quem eram eles? Por que eles vieram? Que pistas deixaram? Aonde foram? Irão retornar? Alienígenas do passado. Alienígenas, peste e epidemia. Portugal, 13 de outubro de 1917. Durante o que teria sido um dia claro e sem nuvens, o céu de repente ficou escuro e agourento. Para aqueles que estavam lá para testemunhar, o mundo estava para virar de ponta cabeça. 3 crianças afirmaram ter visto o que acreditavam ser a Virgem Maria. Ela prometeu dar às pessoas um sinal de Deus. Quase 100 mil pessoas observaram o Sol parecendo se transformar num disco giratório opaco no céu. Durante tais manifestações, foi dito às crianças que Deus estava muito bravo com o mundo e que haveria uma grande punição. O incidente próximo à pequena aldeia de Fátima foi considerado um milagre por alguns e um embuste por outros. Mas para os teóricos e astronautas antigos, o evento é considerado um contato extraterrestre. Em Fátima, vemos eventos misteriosos acontecendo, mas não sabemos realmente se estamos lidando com um fenômeno religioso ou um fenômeno extraterrestre do tipo OVNI. Nós sabemos que a aparição não se identificou realmente. Está dentro do contexto da religião de que era a Virgem Maria. Mas se ela não for a Virgem Maria, então quem é ela? Talvez mais bizarro ainda seja o fato de menos de um ano após o evento, cerca de 50 milhões de pessoas terem morrido vítimas da pior peste registrada na história. Esta pandemia mortal, conhecida como gripe espanhola, poderia ter alguma conexão com os incidentes em Fátima? É bem possível que muitas das pestes realmente ocorreram, porque os seres alienígenas vieram para cá. E trouxeram com eles micróbios, bactérias e doenças. Doenças foram responsáveis por mais mortes do que cada guerra na história do homem combinadas. E desde o início, temos buscado uma resposta nos céus. Na antiguidade, quando a epidemia ou a peste atacavam, era muito misterioso e assustador. É claro que as pessoas tentavam explicar isso. A forma mais fácil de imaginar uma doença era uma chuva caindo do céu. Talvez enviada por um deus furioso e vingativo. Na imaginação mitológica, as pestes eram sempre o resultado de
Deus estar furioso e incomodado conosco. Há muitos exemplos no mundo antigo de doenças ligadas aos deuses. No Antigo Egito, o deus da doença era chamado Set. E os hititas chamavam seu deus da peste de Ira. O nome significa fogo ou queima. E esta era a forma deles explicarem febres intensas, que eram parecidas com queimadas que se espalhavam pelas terras. A noção de peste era de doença física, algo que ataca o corpo. Mas muitas doenças físicas eram concebidas como o resultado de intervenção sobrenatural. Os antigos chineses também conectavam pestes e doenças ao sobrenatural e levaram isso um passo adiante. Eles mantinham registros meticulosos de quando ocorriam eclosões de doença e de eventos celestiais. Eles conectavam relatos de cometas incomuns, de coisas que hoje chamaríamos de OVNIs, às eclosões de peste. Isso tem sido universal, não só em alguns poucos lugares, algumas poucas pestes. Isso tem sido consistente em toda a história. Muitas diferentes culturas antigas no mundo têm este ponto de vista de que as pestes eram causadas por coisas que aconteciam nos céus. Grécia 430 a.C. Atenas está em guerra com Esparta. As batalhas são brutais e sangrentas, mas as vítimas da guerra não são nada comparadas às cenas de horror quando a peste atacava as pessoas. Elas tinham sede além da conta. Ficavam vermelhas, vomitavam, tinham uma diarreia terrível. Seus dedos ficavam todos pretos. Seus corpos eram destruídos. As covas recebiam 12, 15 corpos e, quando isso não bastava, eles simplesmente largavam na rua corpos pútridos em decomposição por toda a cidade, corpos de milhares de pessoas. Mas a peste de Atenas foi alguma consequência biológica da guerra? Ou foi outra coisa? Algo não desta terra? O mundo civilizado deixou de existir assim que a peste atacou. Certamente podemos correlacionar pestes, epidemias e doenças com o declínio e queda de vários impérios. Para os antigos gregos, a peste foi mais uma maldição dos deuses. A ira de Deus poderia muito bem ter sido a ira de ETs que queriam nos controlar, nos manipular e mudar. E eles fizeram isso de maneira deliberada e nociva. Na metade do século VI, um outro vírus quase conseguiu exterminar toda a humanidade. A peste Justiniana. Não há bons registros da época de quantos milhões de pessoas morreram, mas uma porcentagem significativa do mundo morreu. Tudo estava indo muito bem até que, de repente, as pessoas começaram a apodrecer na sua frente. Oh, de onde veio isso? Como a peste de Atenas, a peste justiniana foi acompanhada de muitos relatos de estranhas visões no céu. Pessoas relataram terem visto estranhos objetos no céu, que chamaram de escudos dourados incandescentes. Tiveram visões de navios de bronze no céu e criaturas sem cabeça. E sempre que tais eventos aconteciam, em plena luz do dia inclusive, as pessoas ficavam doentes. E algo seria visto de novo no céu, e haveria outro surto. Segundo os astrônomos contemporâneos, na época da peste justiniana houve uma alta incomum na concentração de atividade cósmica.
A literatura islâmica da época era bem clara ao afirmar que os céus escureceram em muitas ocasiões e que as pessoas eram amedrontadas por tempestades de meteoros e cometas colidindo com a Terra. Também há evidência direta em estudos de dendrocronologia. A espessura de anéis da árvore é uma indicação da quantidade de luz que recebemos durante os meses de verão. Para o período de 550 a 530 a.C., descobrimos que as espessuras dos anéis da árvore quase desapareceram. Isso mostra que os céus realmente escureceram. Isso é consistente com a dispersão de cometas e de meteoros no céu. Por isso se especulou que essas partículas de poeira que estavam escurecendo os céus também continham vírus e bactérias. Será que existe algum lugar no espaço profundo onde alguém tem a tecnologia para enviar coisas para a Terra e o que parece ser um mecanismo normal de entrega tornar-se um método de alta tecnologia de entrega e não termos ideia de que somos parte de uma guerra intergaláctica? A conexão entre pestes mortais e fenômenos no céu surge frequentemente por toda a história antiga. Muitos cientistas atuais chamam isso de superstição. Há 3.000 anos eles chamavam de fato. Mas uma antiga escultura descoberta no Egito no século XIX poderia provar que os nossos ancestrais sabiam mais do que damos crédito a eles? Naqada, Egito, 1897. Um tesouro encontrado de antigos artefatos vê a luz do dia depois de ficar enterrado por 6.000 anos. Entre as descobertas, uma estátua do que parece ser um homem de barba. É apelidado Homem McGregor, por causa do reverendo William McGregor, de cuja coleção de antiguidades já fez parte um dia. Na egiptologia, esta antiga estátua é conhecida como o Homem de Barba. Entretanto, se você olhar mais de perto, você pode ver que o que ele está usando na cabeça e que se estende de seu queixo não é necessariamente uma barba, parece mais um casquete. Todo o corpo dele parece estar dentro de um macacão, algum tipo de traje, porque nem mesmo nos punhos há qualquer abertura de camisa. Não importa de que ângulo você o veja, parece um sujeito dentro de um traje de proteção. Outras estatuetas encontradas em Naqada também têm barbas pontiagudas que se estendem do queixo, mas sem nenhum capuz. Aumentando o mistério, acredita-se que Naqada era o lar ancestral de Set, o deus egípcio da peste. Não sabemos se essas coisas eram representações de algum aparato realístico, usado para talvez proteger extraterrestres de doenças químicas perigosas que eles acreditavam estar se espalhando pela humanidade. Se você fosse um visitante extraterrestre, usaria algo para se proteger de bactérias e de vírus que fossem desenfreados. Esse é um motivo para o traje protetor. Outro motivo seria não se proteger, mas proteger a população que estava visitando. O que o Homem de Barba usa em sua cintura, para mim, parece ser mais algum equipamento tecnológico, em vez do que a egiptologia sugere. A egiptologia sugere que ele esteja usando uma bainha de pênis, mas para mim é muito claro que o que está preso em frente à sua barriga é tudo menos uma bainha de pênis. É possível que isso seja a escultura de um extraterrestre?
Mas o homem McGregor não está sozinho entre os objetos antigos. Pelo mundo todo existe grande número de esculturas e estatuetas que parecem retratar criaturas de outros mundos, que alguns sugerem estar em roupas de astronauta. A América Central está cheia desses trajes. São seres esculpidos em pedra usando capacetes. Saindo do capacete você tem algo parecido com uma tromba. E em alguns casos existe sobre os ombros algo parecido com um tanque. Mas estranhas representações de figuras usando o que parece ser aparato de respiração não estão limitadas ao mundo antigo. Em 1347, navios cheios de marinheiros italianos morreram de repente, depois de ficarem cobertos com furúnculos pretos cheios de sangue e pus. A doença se espalhou rapidamente pela Europa e logo ganhou um nome: a Peste Negra. A peste negra foi amplamente vista como um ato de Deus pelos pecados das pessoas. Era uma morte lenta, prolongada e dolorosa. Ela realmente era horrível e dizimou completamente as populações. Em 5 anos, esta doença anteriormente desconhecida tinha eliminado quase 1/3 da Europa. O equivalente, em números atuais, a mais de 300 milhões de mortos. E assim como epidemias anteriores, os surtos da peste eram acompanhados por estranhas visões de fenômenos aéreos. As pessoas viram estranhos navios de bronze espalhando uma névoa por toda a área. E logo depois disso, as pessoas começaram a ficar doentes e morrer. Navios de bronze, iguais aos relatados durante a peste justiniana, 800 anos antes. Mas qual fenômeno natural poderia aparecer no céu que se encaixasse nessa descrição? E o que era a névoa misteriosa que as pessoas viram descendo do céu? Se você perguntar a um historiador hoje, ele diria que estavam tendo alucinações devido à doença. Mas como milhares de pessoas teriam alucinações da mesma coisa? Uma dessas supostas alucinações relatava misteriosas figuras encapuçadas pulverizando névoa no solo. Foi este relato que aumentou os rumores de um mensageiro da morte, de capuz preto, mais tarde conhecido como o Ceifador Inflexível. Em um caso, a crônica conta sobre um grupo de homens ceifando trigo e suas foices estavam silvando alto, mas não estavam cortando a colheita. Podemos imaginar que o que era entendido nos tempos medievais como foice silvando talvez fosse algum tipo de aerosol no ar que fosse patogênico e que deixasse tantas pessoas doentes. Pessoas relataram que vários seres estranhos pulverizavam o trigo. E logo depois disso, a morte negra ocorreu. E talvez a nossa ideia do ceifador fosse extraterrestre na origem. Pestes misteriosas acompanhadas por visões extraterrestres. E mortes horríveis precedidas por aparições agourentas. Mas será que estes estranhos objetos metálicos vistos no céu sobre a Europa foram mal interpretados como eventos cósmicos, meteoros e cometas? Muitos cientistas atuais acreditam nisso. Em 1731, houve visões de OVNI sobre a Inglaterra, a Irlanda e a Romênia. E eles predataram a epidemia de gripe mundial de 1732. Pessoas viram um objeto vermelho no céu
que às vezes gerava tanto calor que elas tinham de tirar suas camisas. Ele ficava lá brilhando no céu e, mais tarde, uma peste eclodia. O que as pessoas chamavam de cometas naquela época não chamaríamos de cometas hoje, porque qualquer coisa que se movesse no céu que fosse incomum, brilhante, elas chamavam de cometa. Por exemplo, em Chronicle of Marvels, de Conrad Licóstenes, publicado nos anos 1500, ele falou de um cometa visto na Arábia nos anos 1400. Mas quando você vê a xilogravura, ele parece um foguete. Mas se invasores alienígenas realmente tivessem vindo à Terra e tivessem espalhado doenças e pestes durante séculos, por quê? Para nos matar? Para nos fortalecer? Ou foi simplesmente para reduzir os nossos números? Por que lançar um vírus sobre este planeta? Para tentar construir o nosso sistema imunológico? Para tentar nos eliminar? Somos o laboratório do universo? Vamos ver se este vírus elimina esta civilização para nos protegermos. Todas as possibilidades. Se os extraterrestres têm mesmo um objetivo sinistro, por que não simplesmente atacar o nosso planeta com uma arma de destruição em massa? Por que eles teriam tanto trabalho se só o que eles precisavam fazer é liberar uma toxina no ar, uma peste, algum tipo de vírus? Isso é muito mais eficiente. Mas existe uma outra teoria. Uma mais incrível que os contos de espaçonaves de bronze e ceifadores inflexíveis. A teoria é tão simples e potencialmente devastadora que os cientistas estão confusos e buscando proteção. Vale do Rio Grande. Quando Francisco Coronado e os espanhóis exploraram pela primeira vez a área que é hoje o Novo México, trouxeram com eles uma arma devastadora que nem sabiam que fazia parte de seu arsenal. Doenças, varíola, catapora e sarampo se espalharam por toda a população indígena muito mais rápidas do que os conquistadores conseguissem viajar. Vírus e bactérias causaram sérias pestes que realmente mudaram o curso da história. Então, quando os conquistadores chegaram ao Novo Mundo, inadvertidamente trouxeram a varíola. Eles eram imunes a ela, mas os nativos americanos nunca tiveram varíola e foram devastados. Isso permitiu aos conquistadores, com cerca de 900 soldados, destruir o Império Azteca. Centenas de milhares, talvez até 1 milhão de pessoas morreram simplesmente porque foram expostas ao vírus do homem branco. As populações nativas do Nordeste americano sofreram um destino similar quando os primeiros colonialistas europeus chegaram em seu litoral. As ilhas do sul do Pacífico também tiveram suas populações dizimadas pelo capitão James Cook e sua tripulação. Seremos como esses lugares, pegando alguma coisa que nunca vimos antes, que poderia nos eliminar rápido demais para conseguirmos reagir? A Guerra dos Mundos foi uma bela história, já que, bem no fim, o frio comum matou os alienígenas. Porque é muito difícil acreditar que o contrário possa acontecer, que o alienígena espirre em cima de nós e não precise fazer nada além disso. Por que isso seria tão impossível? Para muitos teóricos e astronautas antigos, a chance de doenças alienígenas sendo transmitidas da mesma forma é uma possibilidade distinta. Se nós temos doenças desde o início dos tempos e recebemos visitantes, é bem possível que eles acidentalmente trouxeram essas doenças para nós. Aqui na Terra, os vírus geralmente prosperam em novos ambientes. O mesmo poderia ser verdade de vírus entrando no nosso planeta de um outro mundo? E se vírus extraterrestres existem mesmo, eles poderiam sobreviver à jornada interestelar para a Terra? Muitos cientistas acreditam que a resposta pode ser encontrada em organismos microscópicos chamados extremófilos.
Um extremófilo é um organismo que pode sobreviver sob condições extremas. Altas e baixas temperaturas, pressão alta e baixa e assim por diante. Esse termo é baseado em humanos, o que achamos extremo. Mas dessa perspectiva somos extremófilos. Vivemos no oxigênio, que é venenoso para esse organismo anaeróbico. Assim, se estivéssemos estudando, eles diriam: esses humanos são extremófilos, incríveis, eles respiram oxigênio. Temos encontrado vida em quase cada ambiente da Terra. Isso é tão empolgante porque os outros planetas têm condições bem diferentes da Terra. E isso nos dá esperança porque, se pode haver vida em quase qualquer condição na Terra, também é possível em outro planeta. O espaço, 2007. Um pedaço de rocha com bactéria está presa do lado de fora da Estação Espacial Internacional. Após 18 meses no ambiente hostil do espaço, a rocha é recuperada. Uma colônia de bactérias sobreviveu e a estação espacial está em órbita terrestre de baixa altitude diurna e noturna. Há mudanças bruscas de temperatura, recebeu radiações cósmicas, ficou no vácuo do espaço e a vida ainda sobreviveu. Apesar de muitos cientistas ainda rejeitarem a ideia de formas microscópicas de vida existindo no espaço, a NASA, mesmo assim, toma grandes precauções na proteção de pessoas contra qualquer contaminação alienígena possível. Quando os astronautas foram à Lua, eles ficaram 2 semanas em isolamento, porque a ideia de vírus latentes na superfície da nossa Lua foi levada muito a sério. Da mesma forma que alienígenas antigos poderiam ter vindo ao planeta Terra em trajes para se protegerem e nos protegerem da contaminação, a NASA faz a mesma coisa hoje. Em 2006 e 2008, biólogos em missões a bordo de ônibus espaciais separados fizeram uma descoberta assustadora. A bactéria da salmonela exposta à gravidade zero ficou 700% mais mortal. É interessante terem descoberto que à gravidade zero houve mutações na cultura que levaram um enorme aumento na virulência da salmonela. Elas fazem o possível em termos de sua missão para se multiplicar sob gravidade zero. Para mim, é outra indicação de que bactérias são viajantes espaciais. Na verdade, o que você tem é o risco de trazer vírus ou elementos do espaço sideral que podem se tornar uma forma mais mortal do mesmo germe que tivesse sido desenvolvido na Terra. A habilidade dos vírus evoluírem e sofrerem mutação a uma velocidade incrível foi também a raiz da pandemia mais mortal registrada na história. A mesma que se seguiu ao evento de Fátima em Portugal. A gripe espanhola. Não sabemos de onde veio e por que desapareceu. Ela fez a guerra mundial parecer insignificante. Nenhuma arma, custo de armamento, ninguém teve de elevar o nível da defesa. Ela matou com pouco esforço. Em termos de números atuais, as 50 a 100 milhões de pessoas que morreram durante o curso dessa epidemia representaria 300 a 400 milhões em números atuais. Foi uma gripe normal, mas ela mudou, sofreu mutação. Tivemos uma gripe pandêmica que matava jovens. Eles caíam mortos como moscas. Mais recentemente, cientistas apresentaram a teoria de que deve ter vindo do espaço. Ela abre a possibilidade de que existe uma conexão com OVNIs. Talvez eles estejam nos manipulando de maneira muito brutal. No fim, a gripe espanhola desapareceu completamente tão rápida como chegou 1 ano depois, em 1919. Os cientistas acreditam que deve ter mutado a ponto de não ser mais nocivo aos humanos. Mas como este vírus incrivelmente mortal simultaneamente atacou no mundo todo? Ele teria alguma conexão com os estranhos eventos em Fátima? E as terríveis previsões comunicadas a 3 crianças, supostamente de uma fonte celestial, ou o que alguns chamariam de extraterrestre? de setembro de 2007.
moradores de Carancas, Peru, observam fascinados uma bola de fogo gigante cruzar o céu. Há uma forte explosão e uma colisão que estremece o chão violentamente. Algo grande e misterioso caiu na Terra, abrindo uma cratera que espalha detritos a mais de 1,5 km em todas as direções. O fascínio vira medo quando, em poucos dias, centenas de pessoas adoecem estranha e violentamente. Uma bola de fogo extraterrestre colidiu contra o solo perto de Carancas, no Peru. Este impacto deixou muitas pessoas doentes na área. Aquilo nunca foi explicado pelas autoridades, que na verdade não tinham uma resposta para a queda de um meteoro deixar todas aquelas pessoas doentes. Meteoritos são considerados bem limpos e sem bactérias ou gases nocivos. Este evento sugere que micróbios e outros organismos vivos não desta Terra existem em outros lugares no universo. Seria obtuso aceitar que todos os nossos trilhões de bactérias e vírus sejam tão únicos que ocorrem em qualquer parte deste mundo e não possam ocorrer em outros planetas e sistemas pelo universo. A missão Stardust 2006. Uma espaçonave da NASA mergulha na cauda do cometa Wild 81P, coletando partículas do cometa em blocos de material pegajoso chamado aerogel. As descobertas surpreenderam até o mais cínico cientista. O detector de poeira estelar voltou à Terra. As partículas coletadas foram bem estudadas. E muitos componentes orgânicos foram encontrados, incluindo o aminoácido glicina, que é um bloco construtor para a vida. Será que os asteroides e meteoros podem ser o sistema de entrega para micróbios alienígenas e outras formas de vida extraterrestres? Germes estranhos e doenças mortais podem ser o resultado de caronas biológicas no espaço? Se olharmos os registros históricos, as pestes chegaram de repente, praticamente de lugar nenhum. Eu acho que os cometas são os transportes naturais e podem ser vistos como a fonte dessas epidemias. Cometas eram temidos em quase todas as antigas civilizações, como os condutores de pestilência e morte. Mas será que eram realmente superstições primitivas? Nos anos 1960, o prêmio Nobel Harold Urey desenvolveu um novo campo da ciência chamado cosmoquímica. Sua teoria era que os meteoritos continham os restos fossilizados de bactéria espacial. Isso foi repudiado quase que instantaneamente por uma enorme classe de cientistas meteoríticos americanos. Eles argumentaram que não poderia haver vida dentro de um cometa e basicamente varreram a teoria para debaixo do tapete. Em 1996, pesquisadores da NASA, liderados por David Mickey, do Centro Espacial Johnson, anunciaram que outra rocha espacial encontrada na Antártica, o meteorito ALH 84001, continha os restos fossilizados de vida em Marte. Isso deverá ser confirmado por outros cientistas. Mas claramente, o fato de que algo dessa magnitude está sendo explorado é outra justificativa do programa espacial americano e terá nosso apoio contínuo, mesmo nesses tempos financeiramente difíceis. Recentemente, em março de 2011, o cientista da NASA Richard Hoover publicou evidência de vida encontrada em meteoritos. Richard Hoover realmente encontrou imagens surpreendentes de organismos microscópicos semelhantes a organismos modernos.
Isto foi publicado em março de 2011 no The Journal of Cosmology e causou o maior rebuliço na ciência de que me lembro em toda a minha carreira. Altos funcionários da NASA ficaram lívidos porque um sujeito no Centro de Voos Espaciais Marshall tentava derrubar um paradigma. Se a bactéria alienígena entrou na atmosfera da Terra, poderia ter sido enviada para cá deliberadamente? A resposta é sim. Se eles estivessem tentando invadir o planeta, fariam isso colocando as próprias bactérias em pedaços de rocha e garantindo que pousassem no planeta Terra, criando uma série de epidemias violentas que eliminassem a população da Terra. Kerala, Índia, 2001. Uma explosão cósmica. Uma enorme explosão na atmosfera. E depois, uma forte chuva vermelha. É uma lúgubre reminiscência de antigos mitos e histórias sobre sangue caindo do céu. Homero escreveu, na Ilíada, sobre uma chuva de sangue pressagiando matança em batalhas. Gregório de Tours testemunhou uma chuva de sangue antes da eclosão da peste justiniana. E na Alemanha do século XIV, uma chuva de sangue precedeu a peste negra. É como o mundo humano vendo o efeito do mundo imortal. Os deuses foram tão afetados pelas nossas vidas que estão dispostos a mudar as leis do mundo físico. Assim, quando vivenciamos algo como a chuva, na verdade ela cai como sangue. Depois do incidente em Kerala, o biólogo Dr. Godfrey Lewis conseguiu coletar amostras do estranho líquido vermelho. Ele coletou a chuva o mais limpo possível e descobriu que ela continha células que pareciam vivas. Então, era algum tipo de organismo, mas de onde ele vinha? Veio do espaço ou veio da Terra? Esta é a grande questão. Porque a explosão do meteorito imediatamente o coloca naqueles domínios do mistério do espaço. Até hoje, não tem havido nenhum relato verificável de doenças conectadas com a chuva de sangue em Kerala. Mas se meteoros e outros objetos caindo do espaço realmente contêm bactéria mortal, isso é simplesmente um acidente? Ou é possível que o que achamos ser um fenômeno natural é, na verdade, parte de um outro plano, mais insidioso? Em 2001, Mary Leighton, uma ex-técnica de laboratório de hospital em Boston, descobre fibras vermelha, azul, preta e branca inferidas sobre o lábio de seu filho de 2 anos. 8 médicos não conseguem descobrir qualquer doença, alergia ou alguma coisa incomum que causasse a condição de seu filho. Hoje, esta condição tem um nome: doença de Morgellons. E segundo a Fundação de Pesquisa Morgellons, tem afetado mais de 12 mil famílias de todos os 50 estados e 15 outros países. Ninguém sabe o que é Morgellons. Parece ser uma recém-chegada no cenário médico. Ter a doença de Morgellons é viver acordado um pesadelo sem fim. Não houve nenhuma cura para Morgellons. Acho que parcialmente porque não sabemos qual é a causa. O médico tentando tratar um paciente com Morgellons está dando um tiro no escuro. Os que sofrem da misteriosa doença se queixam de problemas neurológicos similares aos da esclerose múltipla e de feridas na pele que parecem ter vida própria. Os sintomas dermatológicos evidentes seriam feridas abertas na pele, geralmente redondas, quase parecidas com vulcões na natureza. Muitas pessoas com Morgellons têm a sensação de formigamento na pele, quase como se algo estivesse lá dentro comendo ou picando. Dentro das lesões
os doentes descobrem fibras coloridas, como as encontradas no filho de Mary Leitão. Recebo telefonemas de muitos dermatologistas dizendo que humanos não desenvolvem fibras vermelhas e azuis. Sendo fisiologista, estou ciente desse fato, mas essas fibras estão presentes. O mistério é de onde essas fibras vêm. Existe algum micro-organismo produzindo essas fibras? Não temos nenhuma ideia. A universidade encaminhou várias amostras para o Laboratório de Criminalística de Tulsa, que as comparou com o banco de dados deles, do FBI, e não encontraram nada. A Terra está sendo bombardeada por toneladas de destroços do espaço cósmico todo ano. Então, é possível que um organismo que não conseguimos reconhecer veio com esses destroços e é a causa de Morgellons. Tento manter a mente aberta. Não podemos realmente responder que sim ou que não. Mas qual é a causa da doença de Morgellons? É uma mutação terrestre de um vírus conhecido? Ou talvez tenha outra origem interplanetária? Se olharmos para algo que veio de um planeta distante, tão diferente, que pode nos tornar melhores, nos deixar como estamos, ou a longo prazo criar uma nova doença, ou talvez não produza doenças, porque doenças não produzem apenas febre, dor de cabeça. Elas podem mudar nosso processo de pensamento, nossa realidade, como movemos, como pensamos, por quanto tempo vivemos, até mesmo nossas emoções. Micróbios vivos no espaço cósmico. Bactérias capazes de sofrer mutação e se tornar mais poderosas em gravidade zero. Cometas carregando formas de vida alienígenas mortais. A humanidade poderia estar à mercê de forças extraterrestres que são invisíveis ao olho nu? A melhor estimativa que eu soube do número de bactérias no mundo é algo em torno de 5, seguido de 30 zeros. É um número inacreditável. E estamos descobrindo mais e mais o tempo todo. A verdadeira questão existe: quem está no comando do mundo? Nós ou os trilhões e trilhões de vírus com os quais convivemos e que podem ter uma participação mais próxima em nossas vidas como nunca tínhamos pensado? Será possível que estejamos sendo preparados para algo que vai afetar a Terra como uma civilização global? De certa forma, é muito importante que sejamos fortes o bastante para conseguirmos lidar com algo que esteja vindo na nossa direção. Quanto mais soubermos todos os detalhes, mais assustadores são os pensamentos sobre o que está vindo a seguir. O relógio começa quando a doença ataca. E não sabemos quanto tempo ele está nos dando. Esse é o medo do futuro. Durante milhares de anos temos imaginado se estamos sozinhos no universo. Mas formas de vida alienígenas poderiam estar entre nós esse tempo todo. Se as incontáveis bactérias mortais estão vindo para a Terra de outros mundos, esta seria a prova que precisamos de que existe vida em outros planetas? Poderia ser apenas coincidência que essas formas de vida tenham feito contato conosco na forma de pestes e epidemias? Ou existe uma outra inteligência alienígena atuando? Uma inteligência que busque reduzir os nossos números? Ou talvez nos preparar para algo? Se assim for, o quê? E quando?